Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando como Escola Bíblica Dominical, nesse domingo, dia 20 de dezembro de 2020, domingo que antecede o Natal de Jesus, data especial, data que comemoramos o nascimento de Jesus, cumprindo o propósito de Deus para a humanidade, né? Dentro dos planos e projetos de Deus, Jesus nasceu, ele viveu entre os homens, trouxe a vontade de Deus para os homens, morreu no lugar dos homens, ressuscitou e foi para os céus, está à destra de Deus intercedendo pelos homens. E no Natal de Jesus a gente tem motivos sobejos para sermos agradecidos, para louvarmos, para adorarmos, para comemorarmos essa data com toda a maestria ao poderio de Deus e a seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. E a Escola Bíblica também tem essa mensagem de proclamação do Evangelho de Jesus, da salvação que ele traz para todas as pessoas que reconhecem nele o Salvador da sua vida, que reconhece nele aquele que dá a garantia da vida eterna. E a Escola Bíblica hoje vai estudar um tema que fala da sua segunda vinda, né? Que na lição 12, que vai ser ministrado pela nossa professora Elizabeth Caires, nós teremos a lição cujo título é A Visão dos Fins dos Tempos, né? É a segunda volta de Jesus, né? E a Escola Bíblica, nesse domingo, vai ter essa oportunidade de relembrar o nascimento e a segunda volta de Jesus, né? E eu convido os irmãos das suas casas que abram seus cantores no hino 104 do cantor cristão, cujo título é O Bom Porvir, né? Cantaremos a primeira e a segunda estrofes, seremos acompanhados pela nossa irmã, diretora de música e pianista da igreja, a irmã Erluce Maria. Depois teremos a oração final, que será proferida pelo nosso missionário de Rio das Pedras, o irmão Antônio Fernandes Barreto. O dia alegre chega, radiante sol da luz, quando no final vencido mal vier Jesus, o Salvador amigo terá de mar a mar, e sob a sua proteção os seus tem congregar. Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto do horário está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. Jamais a voz do engano no mundo se ouvirá, jamais o mundo tentador o povo afligirá, mas todos a verdade somente falarão, com grande Deus dos santos seus com gozo adorarão. Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto do horário está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. Bom dia, irmãos. A palavra de Deus no Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. Então a Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nos agradecemos por esse momento. E pedimos ao Pai, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, abençoe grandemente a Escola Bíblica Dominical, que cada um cresça na graça, no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, que cada um se apegue cada vez mais a essa palavra, crie um relacionamento com Deus, a partir da sua palavra, orando, fazendo esses momentos devocionais, não abrindo mão da Escola Bíblica Dominical, porque é fundamental para o nosso crescimento. Que o Senhor abençoe grandemente cada irmão dessa turma, que o Senhor livre do mal, que o Senhor proteja, que o Senhor os ampare, que o Senhor blinda cada irmão, não somente da EBD, mas da Igreja Batista de Carreiros, Deus, protegendo todo esse vírus, Deus, em todos os momentos da sua vida. Que o Senhor abençoe grandemente, que haja prazer espiritual em estudar a sua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje é dia 20 de dezembro. Meu nome é Elizabeth e nós estamos aqui para iniciar os estudos, aliás, dar continuidade aos estudos de Apocalipse, lição 12, da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Catete. O nosso assunto de hoje é a visão dos fins dos tempos. É uma continuidade, os capítulos, o objeto de hoje são os capítulos 20 e 21. Preparamos aqui alguns slides aqui para a gente ver, para facilitar o nosso estudo. Eu vou dividir aqui com vocês. Bem, o título da lição vocês já conhecem, a visão dos fins dos tempos. Esses capítulos 20 e 21, conforme consta do nosso estudo na nossa revista, eles fazem conexões com outros capítulos. O capítulo 20 e 21 está vinculado ao 19. Todos os três tratam do final da história, o juízo final. Sendo que o capítulo 20, ele de certa forma retorna o que ele diz à dispensação atual, conexo com os capítulos 11 e 12, em que no 12 nós temos o anúncio do dia do juízo, é comentado, e a descrição do nascimento e ascensão da coroação de Cristo no 12. Quando ele fala em dispensação atual, ele está se referindo a um conceito de que cada era do plano de Deus é administrada de uma certa maneira, de acordo com os pactos que vão sendo celebrados com a humanidade, né? Então, são distintas interações entre Deus e a humanidade. Então, quando se refere à dispensação, nós estamos nos referindo a fases, a épocas da história bíblica e da história do homem com Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, era a dispensação da lei, em que a lei tinha que ser seguida, e não havia Cristo naquela época, havia uma ligação direta de Deus com os homens, mas pela lei. Depois do nascimento de Cristo, essa dispensação passou a ser uma dispensação vinculada à graça de Cristo. E aí eles dividem a história bíblica por épocas, por fases, por dispensações. Então, nós estamos estudando aqui o livro das revelações, daquilo que virá no final. É outra dispensação, uma época já do fim dos tempos, do julgamento, do juízo final, como nós vamos estudar aqui. Então, quando ele diz que no capítulo 20 o texto fica conexo aos anteriores e que eles tratam de uma dispensação anterior,
é porque lá no capítulo 12 se está falando dos tempos em que foi anunciado o juízo final. O juízo final ainda não tinha chegado. E há referências também à descrição do nascimento e ascensão e coroação de Cristo. E no Apocalipse 21 é totalmente vinculado à última dispensação, né? A revelação que Jesus mandou a João escrever e comunicar às igrejas. E aí acontece o final realmente, que é a vitória de Deus, a vitória do Cordeiro e a vitória dos que foram lavados no sangue do Cordeiro. Nós preparamos uma linha do tempo para a gente entender melhor essas referências aí do primeiro parágrafo aqui da nossa revista. Então, aqui a gente fez uma linha em que estão, na verdade, não tempos, mas capítulos do Apocalipse. Nós estamos aqui, nós consignamos aqui do capítulo 11 ao 21. Hoje, nós estamos estudando o 20 e o 21. Então, para entender esse assunto, conforme ele é mostrado nesse primeiro parágrafo, a gente tem que começar de trás para frente, do 20 e do 21. No 21, que nós vamos estudar, é a vitória geral de Deus, do Cordeiro, de todos que foram lavados no sangue do Cordeiro. E antes disso, o 20 trata do juízo final, fala do milênio, do período entre primeira e segunda vinda de Cristo, em que já está vencido o diabo, e a visão do juízo final. E o anterior, que tem conexão com esses dois que nós vamos estudar hoje, o 20 e o 21, trata também do juízo final, fala da besta e do falso profeta, que foram presos pela espada do que estava sentado no cavalo. Eu vou ler para vocês aqui o versículo 19 e o 20, e o 21 do capítulo 19, para a gente ter ideia do que ele se refere também para fazer conexão com esses dois de hoje. Ele, no Apocalipse, diz: "E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes." Então, a besta, no capítulo 19, a besta e o falso profeta foram presos pela espada do que estava assentado no cavalo. E aí, os capítulos anteriores, né, o 17 e 18, nós vimos com a irmã Antônia e o Level, na última lição, né, em que se falou da grande prostituta da Babilônia, que pode ser Roma, né, a cidade de Roma, a besta, o colapso do mundo e a vitória. E no anterior, no 13, no 14 e no 15, falou-se das perseguições, dos remidos, dos 144 mil, daquelas taças de ira, das pragas e flagelos, né? E lá no 12, que faz essa conexão a que a revista se refere, no 12 se fala no nascimento e ascensão e coroação de Cristo. Aí há um trecho lá que diz: "E deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações." Então, ele está anunciando o nascimento de Cristo, que foi arrebatado por Deus, a ascensão e coroação de Cristo. E lá no 11, também fala-se no anúncio do dia do juízo. Então, ainda não está no juízo final, está tratando do anúncio do dia do juízo, apesar desse capítulo estar no âmbito de Apocalipse. E o tempo dos mortos para que sejam julgados. Qual é o tempo dos mortos para serem julgados? É o dia do juízo final.
e o galardão dos santos. Quando que os santos poderão finalmente ter o seu galardão, poder estar junto a Cristo e ao seu Deus? Na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Então, essa é a conexão que ele procura fazer aqui nesse primeiro parágrafo da nossa revista. Agora, vamos diretamente aos capítulos que são objeto do nosso estudo, que é o 20 e o 21. No 20 e no 21, a gente está no primeiro, no 20, de 1 a 10, trata-se a visão do milênio, né? Nós reproduzimos aqui os 3 primeiros versículos do capítulo 20. Vamos ler juntos. E vi descer do céu um anjo que tinha as chaves do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, o que se quer dizer com esse milênio? Né? Um milênio são 10 anos vezes 10 vezes 10. Né? Isso é um simbolismo. O 10 representa sempre uma totalidade, né? E 1000 anos, 10 vezes 10 vezes 10, é um período extremamente longo, é um período indeterminado. Nesse contexto aí, há umas questões relativas a algumas correntes que são adotadas por alguns estudiosos que entendem, para interpretar esse milênio, uns adotam a corrente pré-milenismo, outros pós-milenismo e outros o amilenismo. O nosso estudioso aqui, o pastor que escreveu essa nossa revista, ele defende que a melhor compreensão dessa revelação é a linha amilenista. O que essa linha amilenista entende? O amilenismo defende que o milênio já foi, esse milênio a que esse capítulo se refere, já foi iniciado com a primeira vinda de Jesus, lá na época do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre todos ali, quando houve aquela conversão dos 3.000 pessoas, e cada um ouviu as pregações na sua própria língua, né? Então, naquela primeira vinda de Jesus, e terminará com a sua segunda vinda, quando ocorrer a ressurreição geral dos mortos, estabelecendo, né, o novo céu e a nova terra. Mas nesse amilenismo, entende-se que o milênio já está correndo conectado, o reinado dos santos está ocorrendo lá no céu, e nós aqui na Terra estamos expandindo a igreja e avançando o evangelho na Terra. Então, isso está conectado, o que está acontecendo no céu, o reinado dos santos, e na Terra ocorre a expansão da igreja e o avanço do evangelho. Então, esse entendimento é de que esse milênio, na verdade, é um período longo e indeterminado, entre o tempo da primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, quando ocorrerá a ressurreição geral dos mortos, o juízo final e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Bem, é preciso que a gente entenda o significado desse milênio sobre uma ótica da divindade, né? Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 8,
nós temos claramente o que ele diz com relação a tempo para Deus. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, o nosso conceito de tempo não pode ser o mesmo conceito para o eterno, para quem não tem começo nem fim. Então, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, porque os conceitos são diferentes, não são iguais. Então, por isso, essa ilustração aqui do tempo se esvaindo sem um significado preciso, como ocorre com relação a Deus. Bem, aí, a seguir, a gente passa para os versículos 4 a 6 do mesmo capítulo 20, né? Esses versículos, versículo 4 a 6, vamos lê-lo um pouco, para a gente ter uma noção melhor do que ele diz. 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão por 1000 anos. Então, essa visão é uma mensagem, na verdade, é uma mensagem de consolo e encorajamento para os crentes perseguidos, né? Porque ele diz aqui que viu aqueles que foram degolados por amor de Jesus, né, por seguir a Jesus, ele os vê, vamos repetir, que eles não adoraram a besta, e via as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Então, esses estavam lá junto ao trono do Pai. Então, era uma mensagem de consolo, né, para aqueles que estavam perseguidos e sob a possibilidade, inclusive, de serem mortos, de serem torturados por seguir a Jesus. A gente aí vê o destino dos salvos, né? É a realidade que diz respeito a esses salvos, são os sacerdotes de Deus e de Cristo, né? Esse reino não é da terra, mas no céu. Então, é o cumprimento da promessa, né, que o vencedor se assentará com Cristo no seu trono. É o destino dos salvos. Quem não quer se assentar junto a Deus e a Cristo, ou aos pés dele, no seu trono, né? E essa visão de trono, a palavra trono, aparece assim inúmeras vezes, né, na Bíblia, né, e só no Velho Testamento aparece 40 e tantas vezes, né, 67 vezes no Novo Testamento e 47 no Apocalipse, né? E todas elas vezes do que aparece no Apocalipse também se referem ao reinado eterno de Jesus Cristo. Vamos ver o seguinte item ainda trata do juízo final. Ainda estamos no capítulo 20. Ainda falamos sobre o grande trono branco, que equivale, que significa a justiça e a vitória de Deus. Por que um trono branco e não um trono de outra cor? Porque ele significa vitória. Deus está assentado no trono, e ele é identificado
como o alfa e o ômega, que estão aqui do lado representados, são as letras gregas, né, que significam o princípio e o fim. E essa referência a alfa e ômega, ela aparece duas vezes, né? Uma em referência a Deus, que é no 21:6, e no capítulo 22, ele aparece como referência a Jesus. Então, como existe a Trindade, os dois estão representando a mesma coisa, o alfa e o ômega. Os dois são o princípio e o fim. No início do livro de Apocalipse, Deus é referido como o Eterno. E como era de se esperar, Jesus participa com o Pai. Eles estão juntos para executar o juízo divino. Não há um sozinho. Pai e Filho estão na execução da justiça divina. Eles estão no trono, no mesmo trono, para executar o juízo. Durante o julgamento, o juízo final, né, há a certeza de que todo olho verá, ou seja, ninguém deixará de ver ou entender o que está se passando no juízo final. Nem aqueles que vão se salvar, nem aqueles que vão se perder. Aqui a gente repete um texto, a gente transcreve um texto do Apocalipse 20:12, em que João diz: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então, quando ele diz que viu os mortos, grandes e pequenos, ele quer dizer que o significado aqui é que eles eram de todas as classes sociais, não eram só os humildes, não eram só os ricos, eram os grandes e os pequenos, ou seja, todos os homens, todos os seres humanos estavam ali, em pé diante do trono, de todas as classes sociais e de toda a natureza, crédulos, incrédulos, estavam diante do trono. E essa afirmação aqui de que todo olho verá implica em que a ressurreição será geral, né? Todos contemplarão e compreenderão, como eu disse, o julgamento. Ninguém escapará desse julgamento. Não é um julgamento que tem nenhuma medida que pode fazer com que a pessoa não seja julgada. Ele não pode ser adiado, ele não pode ser evitado, ele não tem outra defesa senão o conhecimento divino do que está no livro da vida. O julgamento será compreendido, como eu disse, será compreendido por todos. E os livros? Como serão? O que tem nesses livros? Qual o significado desses livros? Esses livros são nada menos do que o conhecimento que Deus tem de todas as coisas que cada um fez. É uma simbologia, porque Deus é onisciente e onipresente. Então, ele não precisa realmente de estar consignado em algum lugar, mas sim a onisciência dele, ele sabe de tudo, de todos que cada um fez. E observa-se que, né, nesse aspecto, que a salvação eterna se dá pela fé. Então, se o nome de alguém não estiver no livro da vida, ou seja, no conhecimento divino, suas obras, por melhores e mais corretas que elas sejam, se não houver fé, se não houver sujeição a Jesus como seu Salvador, ele será condenado, ele será lançado no lago de fogo de enxofre. Ou seja, é necessário que haja a fé. A obra sozinha ela não vai salvar, mas a fé no Cordeiro e a aceitação do senhorio de Jesus é que serão os meios de ser salvos. Jesus já disse isso, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a fé é
a aceitação do senhorio de Jesus e do Cordeiro que vai levar ao céu. Há vários aspectos que são observados, e que a gente não tem tempo de ler tudo, mas a própria revista destaca alguns pontos dignos de observação, que a gente listou também, porque são de muito interesse. Bom, o Cristo assenta-se no trono como juiz, a gente já viu que não é só Deus, que Cristo está sentado junto com ele. Que os mortos ressuscitam para julgamento. Esse aqui eu vou ler, que é pequeno, e é muito interessante que haja conhecimento disso. Vamos ver o 20, 12 e 14. Sobre o juízo final, né? E vi os mortos, grandes e pequenos, que a gente já leu, né, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E deu o mar os mortos que nele havia. Então, nem aqueles que desapareceram vão deixar de participar do juízo final. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Então, ainda que o sujeito tenha ido direto para o inferno, ele ressuscitará para ser submetido ao julgamento final. Vou repetir. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, depois que daqueles que estavam mortos, estavam no âmbito da morte e no inferno, e eles já foram devolvidos para serem ressuscitados, para participar do julgamento, o próprio inferno e a própria morte foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A partir daí já vai ser a visão da Nova Jerusalém, porque não há mais necessidade de haver nada de ruim existirá mais. A gente vai ver isso. O julgamento será segundo as obras de cada um. Ora, eu não acabei de dizer que as obras não serão suficientes para salvar ninguém? Isso parece incongruente quando a gente vê assim solto, principalmente quando a gente lê o seguinte: olha, o critério para a salvação não são as obras, mas a graça. As obras, elas são vinculadas à fé. As obras, elas são fruto da fé. Mas elas não justificam ninguém sozinhas. A graça de Deus, de Cristo, é que nos salva, porque não há ninguém que tenha merecimento suficiente para isso. Se não fosse a graça de Deus e de Jesus, não haveria essa possibilidade. Como a gente já leu, a própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. E os tormentos dos inimigos de Deus e dos ímpios serão eternos. A gente vê lá no 20, 10 e 15 sobre esse tormento. No 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, tudo vai ficar lá no lago de fogo e de enxofre, e somente haverá salvação, somente haverá luz, somente haverá felicidade na próxima etapa. Vamos ver. Qual o significado do novo céu ou da nova, como chamada também de Nova Jerusalém? Né? João revela a vitória do Cordeiro, a vitória de Deus, né, que foram lavados no sangue do Cordeiro. O juízo final, nessa fase, no capítulo 21, já aconteceu.
Os inimigos da igreja foram lançados no lago de fogo, como a gente já leu. O próprio inferno, o próprio Satanás já está lá queimando no lago de fogo. E os remidos estão com o cordeiro. Epa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. A vitória, a nova realidade é simbolizada com um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus. Então, o que representa esse novo céu? Representa a vitória do Cordeiro, a vitória de Jesus. E o juízo final, a essa altura, já aconteceu. Por mais que a gente tente compreender essa nova realidade, é muito difícil para nós, a gente não consegue, porque está fora do nosso entendimento, né? Mas entendemos que ela é reservada exclusivamente para aqueles que foram salvos e lavaram suas vestes nas vestes do cordeiro, no sangue do Cordeiro. Aqui nós colocamos uma ilustração, só a título de curiosidade, né? Uma ilustração da vitória do Cordeiro, né? Com a bandeira do cristianismo. Isso aqui é um vitral de uma igreja moraviana, né? Essa é uma denominação protestante originária da Alemanha, da Bavária, e essa igreja, no caso, está localizada na Carolina do Norte, tem esse bonito vitral, que é considerado o selo moraviano, né? É o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, é uma simbologia bonita, né? do Cordeiro com a bandeira da vitória do cristianismo. Bem, na Nova Jerusalém, no céu, a realidade perfeita, né, para aqueles que estão escritos no livro da vida, é uma cidade onde está, né, o trono de Deus e o do Cordeiro. Então, a nossa revista aqui divide entre o que haverá e o que não haverá na nova cidade, né? Mas são representações, a gente tem que entendê-las como representações. Por exemplo, não haverá o mar. E o porquê o mar? O mar, especialmente para aquela época de antiguidade, ele representava a separação, porque as viagens eram longuíssimas, as pessoas saíam de um continente para ir ao outro, de um país para ir ao outro, levavam meses, até bem pouco tempo, né? Até no século passado, os imigrantes que vieram da Europa levavam um mês para chegar da Itália, de Portugal aqui. Imagine-se naquela época. Havia viagens tão longas que, às vezes, o homem saía de casa com a esposa grávida e, quando chegava, a criança já estava com mais de um ano. Há vários relatos referentes a isso. Então, o mar era a separação, seja por conta do tempo que se levava nas viagens, seja por conta dos perigos do mar, que às vezes a pessoa ia e não voltava, né? Não haverá lágrima também, quer dizer, não haverá morte, nem sofrimento, então não haverá lágrima. E não haverá templo. Não haverá templo na Nova Jerusalém, no céu? Sim, porque, na verdade, Deus habitará aquela região, então... E os remidos, eles os servirão como sacerdotes. Então, os santos serão os sacerdotes. A própria Jerusalém será um templo em si, em que o próprio Deus estará presente, né? E não haverá trevas também. As trevas representam insegurança. Quando a noite está escura, não se sabe com certeza quem vem, quem está se aproximando, então é insegurança. Então, não haverá insegurança porque a luz preciosa da presença de Deus e do Cordeiro a iluminará de tal forma que não haverá noite. E não haverá maldição também, porque tudo que é indigno, ruim, já ficou do lado de fora, já não... Aliás, não ficou em lugar nenhum, porque já foi destruído, né? Já acabou, já está sendo destruído lá no fogo eterno. Então, na cidade sagrada, na Nova Jerusalém, no céu, não haverá maldição alguma.
E o que haverá lá? Haverá vida eterna. Isso é mostrado, isso é referido já no capítulo seguinte ao que nós estamos estudando, nós estamos no 20 e 21. No 22 é mencionado lá, há simbologias que mostram isso. No 21 tem referência ao rio puro, vamos ver. E mostrou-me o rio puro da água da vida, ou seja, da vida eterna, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o rio que vem do trono do Cordeiro e de Deus só pode ser um rio de vida eterna. E também a referência da árvore, já no versículo 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, sempre aquela simbologia, ou do 10, ou do 7, ou do 12, com aquela referência às 12 tribos, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, os 12 meses. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, isso é uma representação da vida eterna. E o que haverá mais? Haverá Deus e o Cordeiro, o centro do culto perfeito, com os dois. Também no 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E a comunhão plena e constante com Deus e Jesus. Né? No 4, o seguinte diz: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Então, é a comunhão perfeita entre Deus e seu povo nesta cidade. Vamos ler um pouquinho sobre o capítulo, voltar lá ao capítulo 21, da descrição que é feita por João. Nós temos aí uma ilustração, como a gente gosta sempre de mostrar alguma coisa para saber como os artistas de várias épocas, né, tentaram, em vão, né, mas tentaram, pelo menos na ideia deles, representar, né, ninguém consegue representar exatamente, mas dentro do limite deles, representar como eles imaginavam que foi a visão de João. Né? Essa é uma tapeçaria do século XIV, né? Quando Deus mostrando a João, né, Nova Jerusalém. Vamos ler o texto de Apocalipse 21, 1 e 2 e depois o 10. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Bem bonita, né? Essa tapeçaria. Bem, e quem poderá entrar ou não entrar nessa cidade? Isso nós já vimos, né? Aqui tem uma ilustração atual, simples, de como o artista de hoje, né, vê a Nova Jerusalém, né? Que há uma descrição, quem conseguir ler tudo, vocês leiam em casa para poder ter compreensão total. Refere-se a uma cidade quadrada, né? Quadrada por causa da perfeição, né? Com 12 portas, né? E cada porta fechada por uma grande pérola, né? E essa é a visão do artista, do desenhista atual sobre a Nova Jerusalém, né? E quem pode entrar, quem não pode entrar, isso a gente já viu. Quem estiver com o nome incluído no livro da vida entrará, mas aqueles cujos nomes não constarem serão julgados e excluídos, né? Considerados não dignos de entrar na cidade santa e, infelizmente para eles, condenados à segunda morte. Deus, o Todo-Poderoso, estará lá na cidade, né? E criador de todas as coisas, inclusive criador da própria nova cidade, né? E
quem faz com que os vencedores herdem todas as coisas é quem estará lá. E a igreja de hoje, né, a nossa igreja, nós temos uma representação aqui da igreja física, né, uma construção, a igreja somos nós, né, os crentes, mas essa representação aqui tem a igreja física sobre o mundo, né, representando todos os que seguem a Jesus. Quais as aplicações para hoje, né, que a gente pode tirar objetivamente disso? Que Deus, por Cristo, vence todas as forças do mal, né? Em todas as épocas, em qualquer situação, ele vai vencer. Às vezes, a vitória não é momentânea, não é naquele momento, mas a gente sabe que, no final, o que está guardado para nós. Então, Deus, por Cristo, vence todas as forças do mal. E a salvação está garantida pela fé, né? Não conquistada pelas obras, mas obras essas que são integrantes do exercício da nossa fé. O testemunho da fé, qual é o testemunho que a gente pode dar da fé, né? Nós temos que ser instrumento da salvação dos perdidos. A responsabilidade é nossa. Evitar que eles sejam condenados à segunda morte. Se só se chega ao Pai através de Jesus, a nossa fé tem que ser instrumento para a salvação dos perdidos. Essas são as aplicações que a gente tem para a igreja hoje. E a expectativa da vinda de Jesus? Quando será esse juízo final? A gente sabe quando isso vai ocorrer? Temos aqui também uma ilustração de uma ampulheta, né? Um ser que a gente imagina que seja o Criador sobre o mundo. Quando acontecerá? O juízo ocorrerá quando? Com a vinda de Jesus. Ele depende da segunda vinda de Jesus. Ele só ocorrerá com a vinda de Jesus. Mas quem sabe? Só Deus sabe. Nós não sabemos. Mas ele não nos diz isso claramente. Nem podemos saber. E nós temos que estar preparados, sempre preparados, porque não sabemos quando vai ser. E o que é estar preparado? O que significa estar preparado? É crer que Ele é o Senhor e Salvador, o Filho de Deus, para a salvação de toda a humanidade. Nós temos que perseverar na fé, o que não é nada fácil, né, enfrentando as dificuldades que se tem no mundo. Em alguns lugares, com perseguições cruéis que podem custar a vida das pessoas e todas as dificuldades inerentes à vida. A fé tem que ser conservada, tem que ser avivada, tem que ser regada, tem que ser tratada para que possamos perseverar na fé. Enquanto ele não vem, temos que compartilhar as boas novas de salvação e aguardar a sua vinda com alegria e vigilância constante, né? Orai e vigiai. Por fim, eu deixo aqui um versículo, né? O 4 de Apocalipse 21, 4, para alegrar as nossas almas, né? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Muito obrigada e até a próxima. Nesse encerramento, meus irmãos, da Escola Bíblica Dominical, queremos comunicar o nosso encontro interativo logo mais às 18 horas pelo Zoom. Os irmãos já estão habituados, acostumados, e eu convido a todos para participar desse encontro. Teremos a professora, a irmã Elizabeth Caires, ministrando ali esse encontro também, com a sua continuidade da aula, que foi dada agora pela manhã. Os irmãos estejam todos preparados para esse encontro maravilhoso. Convido os irmãos aí das suas casas para abrir seus cantores no hino 104, cujo título é O Bom Pastor. Vamos cantar agora, repetir a primeira estrofe e cantar a terceira estrofe que a gente não cantou na abertura, para completar a mensagem que esse hino traz,
que ele está coadunando, né, está sendo associado ao estudo que tivemos nessa manhã. Que Deus possa todos nos abençoar com a mensagem desse hino também. Ele será acompanhado pela nossa irmã, diretora de música, Lúcia Maria. Será também colocada a letra na tela e todos poderão cantar juntos com um lindo quarteto da família do pastor, que tem sido uma bênção nessa abertura e nesse encerramento com os cânticos dos hinos do cantor cristão. Depois eu convido os irmãos para a oração final, que vai ser proferida pela nossa irmã Carmen Lúcia de Souza, né, lá da congregação de Rio das Pedras. Que Deus possa assim abençoar todos e um Feliz Natal para todos os irmãos. O dia alegre chega, adiante sua luz, quando no final vencido ouve em Jesus, o Salvador do amigo virá de mar a mar, e sob a sua proteção os seus tem congregar. Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto do horário está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz em Cristo traz, seu povo gozará. Por esse dia alegre se inspira a criação, embora que acontece sobre escravidão, mas das tristezas, dores, então se livrará, ao refugir no bom porvir, na luz que Cristo andar. Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto do horário está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz em Cristo Deus Santo e Eterno Deus Celestial, nós aqui estamos, ó Pai, gratos a Ti pela Escola Bíblica Dominical, Pai amado, por cada aluno, Deus, que pôde estar aqui aprendendo de Ti na manhã deste domingo, que possa estar abençoando, Deus de bondade, o professor, continue iluminando a mente dele, Senhor Deus, dando a ele sabedoria do alto para continuar, ó Pai, ministrando a Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, cada um que pôde, ó Pai querido, ter este privilégio de aprender de Ti. Tu possa estar abençoando a mente e o coração também de cada um deles, abençoando, ó Pai querido, para que eles possam, Senhor Deus, ser um testemunho vivo, Deus, de tudo que eles aprenderam nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.